Antes de Israel atravessar o Jordão, antes das muralhas de Jericó caírem e antes do nome do Senhor ser temido em Canaã, havia um povo conhecido pelo terror, pela violência e pela corrupção espiritual, os amorreus. Eles não eram apenas mais uma nação antiga, eram o símbolo de uma cultura que escolheu desafiar os céus, uma sociedade cuja maldade chegou a um ponto sem retorno. A história deles é um alerta poderoso sobre os limites da paciência divina. Quem exatamente eram os amorreus? Eles surgiram originalmente na Mesopotâmia, mas sua influência se espalhou como uma sombra por toda Canaã, especialmente nas regiões montanhosas. Eram conhecidos como guerreiros formidáveis, estrategistas militares que dominavam rotas comerciais importantes e construíam cidades fortificadas impenetráveis. A Bíblia os descreve de uma forma quase mítica, como gigantes temidos por todos. Em Amós, capítulo 2, lemos sobre os amorreus, cuja altura era como a dos cedros e eram fortes como os carvalhos. Imagine o medo que eles inspiravam. Eram a superpotência da sua época. Mas a força física e a habilidade militar eram apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro problema, a raiz da sua queda, estava no coração da sua cultura. Uma cultura de barbárie e idolatria profunda. Os amorreus viviam para os seus deuses, mas não eram deuses de amor, justiça ou misericórdia. Eram entidades sombrias que exigiam sangue, dor e perversão. Suas práticas religiosas eram um espelho da sua brutalidade. Eles realizavam sacrifícios humanos, oferecendo até mesmo seus próprios filhos em rituais de fogo para aplacar a fúria de seus ídolos. Seus templos eram centros de rituais sexuais, onde a depravação era vista como um ato de adoração. A feitiçaria, a necromancia e a consulta aos mortos eram práticas comuns, buscando poder em fontes espirituais proibidas. A violência era institucionalizada, usada como a principal ferramenta para manter o poder e o controle. Para eles, quanto maior o sofrimento oferecido, maior seria o favor divino recebido. A terra de Canaã, segundo a Bíblia, foi tão contaminada por essas práticas que em Levítico 17, a palavra diz que a própria terra vomitou seus moradores. A criação gemia sobre o peso de tanta maldade. Aqui está um dos pontos mais impressionantes e reveladores desta história: a longanimidade de Deus. Deus não julgou os amorreus de imediato. Isso não foi uma decisão impulsiva. Séculos antes, quando fez uma aliança com Abraão, o Senhor disse algo profundo em Gênesis capítulo 15. A medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Pense no que isso significa. Deus esperou, Ele deu tempo. Foram 400 anos de paciência. 4 séculos onde houve espaço para arrependimento, para mudança, para uma correção de rota. Mas, em vez de se voltarem para a luz, os amorreus afundaram ainda mais na violência, na idolatria e na corrupção. Eles interpretaram a paciência de Deus como aprovação, como um sinal de que seus atos não teriam consequências. Mas a paciência divina não é aprovação, é misericórdia aguardando uma resposta que, no caso deles, nunca veio. Quando a medida finalmente se encheu, o juízo chegou. A chegada de Israel à Terra Prometida não foi uma invasão comum, uma simples conquista territorial. Foi um ato de juízo divino. Deus deixou isso muito claro para o povo de Israel em Deuteronômio capítulo 9. Não é pela tua justiça nem pela retidão do teu coração que entras a possuir sua terra, mas pela maldade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Israel foi o instrumento do juízo, não a causa. Reis amorreus poderosos como Seom e Og resistiram com uma arrogância impressionante. Eles confiaram em seus exércitos gigantes, em suas muralhas altas e, claro, em seus deuses de pedra e madeira. Mas nenhum deles, nenhuma fortaleza, nenhum exército pode resistir ao Deus vivo. O julgamento veio porque a maldade deles atingiu um nível insustentável. Eles corromperam gerações inteiras, ensinando seus filhos a adorar demônios e a praticar o mal. Eles normalizaram o sacrifício de inocentes, tornando o assassinato de crianças um ato religioso. Eles rejeitaram toda a luz que poderiam ter recebido,
seja através da consciência, da natureza ou do testemunho de povos vizinhos. A queda dos amorreus não foi apenas um evento histórico, foi um evento espiritual profundo. Foi a demonstração de que há um limite para a rebelião humana. A história deles é uma lição eterna, um alerta que ecoa através dos milênios e chega até nós hoje. Que lições podemos tirar disso? Primeiro, toda cultura que troca o Deus verdadeiro por ídolos, sejam eles de pedra ou ideologias modernas, caminha inevitavelmente para a ruína. Segundo, toda sociedade que celebra o pecado, que normaliza a perversão e que chama o mal de bem, está preparando seu próprio juízo. E terceiro, a paciência de Deus é vasta, mas tem um limite. Contudo, e isso é crucial, o arrependimento sempre foi e sempre será a porta de saída, o caminho de volta para a graça. Os amorreus desapareceram como nação. Suas cidades fortificadas são ruínas e seu nome é apenas uma memória. Mas sua história permanece como um grito silente nas páginas da Bíblia, nos lembrando de verdades eternas. A força sem temor a Deus leva à destruição. Uma cultura sem arrependimento termina em juízo. A história deles nos força a fazer uma pergunta que não é apenas histórica, mas extremamente atual. Quando Deus olha para a nossa geração, para a nossa sociedade, para as nossas práticas e valores, o que Ele vê? Ele vê um povo se arrependendo e buscando sua face, ou Ele vê uma medida que perigosamente está se enchendo? Essa é uma reflexão que todos nós precisamos fazer. Obrigado por assistir. Se esta mensagem falou com você, deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima!